Mas, ainda no doutorado, eu tomei conhecimento sobre um autor que entendo como sendo muito importante na historiografia sobre a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, e foi Efraim Cardoso. Efraim Cardoso produziu uma vasta obra sobre a história do Paraguai, desde o Paraguai colonial, certo? Até o Paraguai mais contemporâneo, né, por assim dizer. Ele escreveu sobre a Guerra da Tríplice Aliança ali nas décadas de 60 e 70, principalmente as suas obras, né, mais importantes, né, e profundas sobre a temática, mas também naquele contexto, para ser mais didático, traçando uma comparação crítica, uma análise, né, que partia do seu momento presente, né, do seu momento contemporâneo, que era esse período, né, final da década de 60 e anos 70, principalmente, assim, talvez, um dos períodos mais críticos, né, da escrita, críticos no sentido das reflexões de Cardoso, né, sobre a Guerra do Paraguai. Então, fui conhecendo esse autor, né, e percebendo a importância que ele teve na história da América Latina, na história paraguaia, né, como sendo um historiador de fronteira mesmo, porque ele tinha acesso a documentos, né, muito caros, né, por ser diplomata, né, por ter sido importante diplomata paraguaio, jurista, né, e também por ser jornalista, um autor que escreveu em jornais de Buenos Aires, escreveu no Uruguai, né, esteve em Montevidéu também, e no Paraguai, principalmente, no jornal La Tribuna, de Assunção, né, e depois acabei por analisar também, né, essa obra, Há 100 anos, né, é uma obra que resulta de crônicas, né, do Efraim Cardoso, produzidas, escritas, enfim, publicadas no jornal La Tribuna entre 1965 e 1970. Então, né, em meio aquele contexto de 100 anos, né, da Guerra da Tríplice Aliança, final, né, fim da Guerra da Tríplice Aliança. Então, a leitura, digamos, de Cardoso como um autor revisionista da guerra, depois eu posso explicar melhor o que pode significar, né, os ouvintes, né, o revisionismo historiográfico. Ele aborda a Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, os nossos ouvintes, né, entenderem que dá no mesmo, 100 anos depois, né, da resolução, digamos, né, daquele sucesso. Então, eu fui combinando, né, Marco, você me deixar falar aqui, eu Não, vou mas é tomando legal a gente conta, né, ficar escutando, vou são saindo do tema, né, mas um tantas pouco a informações. partir disso foi o interesse. Maravilha. E eu sei que o grande Efraim Cardoso também tem um outro compêndio muito especial, que é El Império del Brasil e El Rio de la Plata, né? Antecedentes. Ele chama aí Estalido de la Guerra del Paraguai, né? O que antecede o início do conflito. Também um baita de um livro, uma história muito linda, né? E a Essa gente... obra que essa obra, se o amigo me permite comentar, né, ela é uma obra que se relaciona muito bem com a obra Há 100 anos, Crônicas de la Guerra, né, que eu analisei, uma obra que foi publicada pouco antes, e justamente nessa obra, é uma obra revisionista, né, o que é o revisionismo historiográfico, né? O revisionismo ele vai ele estuda, né, e ele analisa os fatos, né, os sucessos, né, dos eventos históricos, das guerras, etc., mas também revisa o que foi publicado antes, né, revisa os pontos de vista, digamos assim, né, dos historiadores. A história não tem um único ponto de vista, não tem dois pontos de vista, a história tem múltiplos pontos de vista, né? E quando se faz história, você às vezes acaba falando muito mais do seu presente, né? Em função do seu lugar de observação do que sobre o passado exatamente, né?
a história seria uma ponte entre passado e presente, não é só aquela ciência que tudo passado. Né? Então, o revisionismo ele vai repensar os fatos, repensar o que foi produzido sobre os fatos. Nessa obra, O Império do Brasil, o Cardoso ele analisa, naquele momento, o Império do Brasil, né, que tinha Dom Pedro II, né, como líder, digamos assim, né, do governo, e analisa o Brasil, enfim, né, enquanto Estado-nação, como um país imperialista no Rio da Prata, né? Ou seja, nem sempre nós somos bonzinhos, digamos. Nossos vizinhos, principalmente no século XIX, eles nos olhavam com desconfiança, né? E o Brasil exercia esse imperialismo, o Brasil tomava territórios, o Brasil invadia os seus vizinhos, né? Invadiu o Uruguai, invadiu, né, o Paraguai depois, né? Teve ali atritos com Buenos Aires, principalmente, né? Então, nessa obra, o Cardoso ele pensa o Brasil como uma nação, né, imperialista, e que exerce esse imperialismo, né, em toda a região latina, né, que eu chamo de fronteira latina, né, aqui no livro. Né? Eu sei que o